Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, louvamos ao Senhor por mais essa noite de Santa Ceia, na qual nós vamos estar celebrando a memória da morte dele naquela cruz. Foi por mim, por você, foi por cada um de nós que ele derramou o sangue dele naquela cruz. Sendo inocente, santo, ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Livro do Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 2, a partir do versículo 8. Livro do Apocalipse, capítulo 2, do verso 8 ao verso 10. Glória a Deus. Amém? E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vou repetir a parte B do versículo 10. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Feche seus olhos. Soberano Deus que estás nos céus, estamos, meu Pai, nesta noite diante da tua santa palavra, e eu peço a ti neste momento, ó Espírito Santo de Deus, tu que contempla cada vida, cada coração, o Senhor venha falar nesta noite conosco, segundo o teu querer, meu Deus, segundo a tua vontade, conforme, Deus, o desejo que está no teu coração. Fala conosco, igreja do Senhor, de forma que nós nessa noite, ó Pai, sejamos, ó Deus da glória, saciados com o maná do céu, e que a tua palavra como semente, Deus da glória, que ela possa, Senhor, encontrar um coração aberto, Pai, que ela possa germinar, crescer e produzir frutos para a glória do teu santo nome. Espírito Santo, eu me coloco na dependência do Senhor, me use nessa noite como teu porta-voz a estar ministrando a esta igreja, palavra rema, palavra revelada, que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Portanto, que a tua palavra, ó Deus poderoso, que é como espada afiada de 2 gumes, que ela venha penetrar até a divisão de juntas, medulas, de corpo, alma e espírito, que ela venha discernir pensamentos e intenções do coração. Portanto, ó Espírito Santo, o Senhor tem a liberdade, a ousadia de estar agindo neste lugar. Portanto, usa-me nesta noite, Pai, como teu instrumento, como teu porta-voz, e que eu venha ministrar segundo, Deus, o teu querer e a tua vontade. É o que eu te peço, ó Deus Todo-Poderoso, no nome bendito do teu Filho Jesus. Amém. Podeis tomar o teu assento. No momento em que nós começamos a ler o livro do Apocalipse, e se você não leu, eu aconselho você ler. Tem crente que diz: mas pastor, eu não gosto de ler o livro do Apocalipse. Se você não gosta de ler o livro do Apocalipse, alguma coisa está errada com você. É, Deus. Porque é um livro de revelação. Tanto que a palavra Apocalipse significa livro da revelação. Então, existe uma bênção sobre todos aqueles que leem esse livro. O próprio Cristo diz: bem-aventurado aqueles que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Então, se você lê o livro do Apocalipse, já existe uma bênção sobre a tua vida. Bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras dessa profecia. Então nós vemos, quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós vemos o quanto o nosso Deus, Ele é glorioso, o quanto o nosso Deus, Ele é poderoso, o quanto o nosso Deus, Ele é um Deus que nos surpreende a cada dia. Porque, irmãos, quando nós começamos a ler esse livro, na mente de muitos, quando começa a ler o livro do Apocalipse, imagina que é o final, imagina que é o fim. Mas eu digo para você, querido, que é só o começo daquilo que Deus estava
fazendo, era só o começo daquilo que Deus tinha. Quando nós começamos a ler o livro do Apocalipse, nós vemos João, ele sendo o último dos apóstolos, o último apóstolo que estava vivo. Os demais já tinham sido mortos pelo martírio, já tinham sido alguns deles crucificados, outros decapitados, outro morto a pedrada, outro foram arrastados em cavalos, sendo esfolado pelas ruas da cidade. E nós vemos agora João, o último dos apóstolos, ele exilado na ilha chamada Patmos. Era uma ilha onde somente os piores criminosos do Império Romano iam para ficar exilado ali até a morte. E nós vemos João agora nessa condição, ele sendo um ancião com cerca de mais ou menos de 86 para 90 anos, ele exilado nessa ilha, longe de tudo, longe de todos. Quando toda a porta, os olhos humanos tinha se fechado para João, nós vemos agora uma porta se abrindo no céu para ele, e Deus dizendo: João, sobe para cá, porque eu vou falar contigo. Então a primeira coisa que eu aprendo é que quando todas as portas do mundo se fecham para você, Deus sempre tem uma porta aberta para ti. E a porta que Deus abre é a mais importante. Tudo havia fechado para João, estava exilado, estava ali esquecido, foi levado para ser morto naquela ilha, todas as portas haviam se fechado para ele, mas Jesus Cristo abriu uma porta no céu e disse: João, sobe para cá, porque eu vou falar contigo. E a Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, que quando ele é arrebatado em espírito, a Bíblia diz que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ali João começa a ter as visões gloriosas da glória de Deus. E o texto que me chama mais atenção é que João, ele é conhecido na Bíblia Sagrada como o discípulo amado, aquele que reclinava a sua cabeça no seio do Senhor Jesus. E quando ele sobe, ele entra por aquela porta, ele não vê mais um Cristo assim como ele conhecia, ele vê agora um Cristo todo glorificado, e ele diz: olha, os seus pés eram como latão reluzente, o seu rosto brilhava como o sol, o seu cabelo era como a branca lã, e quando eu o vi, eu caí aos seus pés como morto, mas ele tocou em mim e disse: João, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Ele contemplou não mais aquele Cristo que ele havia visto na cruz do Calvário, todo ensanguentado, com aparência descaída, mas ele viu agora um Cristo glorioso, um Cristo que estava revestido de glória, um Cristo, aleluia, que na sua plenitude ele estava transfigurando o fulgor da glória de Deus. Então a visão que ele teve é uma visão magnífica. E Jesus então ordena a ele, dizendo: João, aquilo que você vê, escreve e envia essas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E ele começa escrevendo. Deus, o próprio Cristo falando com ele, e ele escrevendo cada carta endereçada a uma igreja. Mas o que eu quero chamar a tua atenção nessa noite é que essas cartas que foram endereçadas às 7 igrejas da Ásia, querido, não foram somente para aquele povo, mas também é para nós. Porque eu entendo que essas 7 igrejas, elas representam um estágio na vida da igreja na face da terra. E nós vemos, quando nós lemos essas 7 cartas, nós vemos que as únicas igrejas que não sofreram repreensão da parte do Senhor foram a igreja de Esmirna e depois a igreja de Filadélfia. Todas as demais sofreram repreensão, né? Jesus repreendeu severamente por causa do pecado, por causa de coisas que estavam acontecendo, que estavam entristecendo o Senhor. Mas quando nós chegamos aqui na segunda carta, a igreja de Esmirna, nós vemos Cristo, ele dizendo dessa forma: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então ele se apresenta como o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Escreve ao anjo. Quem era o anjo? O próprio pastor da igreja. Não era um anjo, um mensageiro de Deus, era o pastor, porque a palavra malak significa mensageiro, a palavra anjo
Malaque, no hebraico, mensageiro, era o pastor da igreja. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Versículo 9: eu sei as tuas obras. Veja que a igreja de Esmirna era uma igreja que ela estava sofrendo uma ferrenha perseguição. Era uma igreja que ela estava passando por um período muito difícil. Os crentes de Esmirna estavam até mesmo perdendo a sua vida por testemunho da sua fé, para não negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma grande perseguição estava acontecendo ali na igreja de Esmirna. A cidade de Esmirna, irmãos, era uma cidade que ela era dominada pelo Império Romano, e aonde o Império Romano ele dominava, uma falsa adoração também havia vários templos de deuses pagãos, e os cristãos eles eram forçados a adorar esses deuses, mas os cristãos preferiam morrer do que dobrar os seus joelhos diante desses deuses. Então a igreja estava sendo perseguida, muitos tinham sido mortos, muitos tinham sido lançados nas prisões, e o Senhor manda João escrever ao pastor daquela igreja: eu sei as tuas obras. Talvez no pensamento de muitos crentes desta igreja, muitos até mesmo questionavam: será que Deus não está vendo o que nós estamos passando? Será que Deus não está vendo a perseguição que nós estamos enfrentando? Olha a tribulação que nós estamos passando. Mas Jesus diz: eu sei as tuas obras, eu conheço todas as coisas, eu sei o que se passa com você. E da mesma forma também, querido, é na minha vida e na tua vida. Aquele que tem olhos como chamas de fogo, tudo ele contempla, tudo ele sabe tudo a teu respeito. Ele te conhece por dentro e por fora. Ele sabe o teu assentar, o teu levantar. Ele sabe o teu caminhar. Ele sabe aquilo que passa na tua mente. Ele sabe aquilo que está no teu coração. Ele sabe todas as coisas. Sabe por quê? Porque ele mesmo diz a palavra dele: eu sou aquele que sonda rins e corações, para dar a cada um segundo as suas obras. Por isso ele pode dizer: eu sei as tuas obras. E isso, irmãos, de certa forma, tem que nos trazer um grande consolo, porque se nós estamos sendo fiéis ao Senhor, se nós estamos andando de modo digno, se nós estamos buscando, aleluia, ser fiel a Deus, agradar ao Senhor em tudo, é um consolo para nós. Por quê? Porque Deus está contemplando, Deus está vendo tudo, Deus sabe tudo que se passa, Ele conhece as nossas obras. Então eu digo para você nessa noite: está buscando ser fiel, está passando por tribulação, está sendo apontado, está sendo perseguido, está sendo caluniado, pessoas têm se levantado, têm falado mal de você. Descansa o teu coração, Deus conhece as tuas obras. Então é um consolo para as nossas vidas, porque Ele conhece. Eu sei as tuas obras. Obras fala de ações. Tudo que você pratica, Deus sabe. Tudo que você pratica através de ações, através de palavras, Deus sabe todas as coisas. Mas, assim como isso para nós é de certa forma um consolo, mas ao mesmo tempo é motivo de nós estarmos com temor no nosso coração. Por quê? Ele conhece todas as coisas. Eu sei as tuas obras. Eu não sei da vida de ninguém. O pastor não conhece a obra de ninguém. O presbítero Zé Ronaldo não conhece. Os diáconos não conhecem. Muitos irmãos não conhecem. Mas existem dois olhos como chama de fogo, que Ele conhece cada obra que eu e você temos praticado. Então é motivo disso trazer temor no nosso coração. Mas nós estamos vivendo em dias, irmãos, em que muitos têm perdido o temor. Se esquecem que Jesus a todo momento Ele contempla as obras da igreja na face da terra. Sabe por que Ele contempla? Porque Ele é o cabeça. Então tudo aquilo que diz respeito à igreja diz respeito a Ele também, porque Ele é o cabeça. Se a igreja está sendo perseguida, Ele está sendo perseguido, porque a igreja é o seu corpo. Então isso tem que nos trazer um temor
20, versículo 13, que os mortos vão ser julgados, cada um segundo as suas obras. Então isso tem que nos trazer temor. Cada atitude, anjo anotando. Cada ação, está lá, anotando. Cada palavra, está sendo anotado. Toda palavra frívola, como disser, terá que dar conta no dia do juízo. Então isso tem que nos trazer temor, porque Ele conhece as nossas obras. Quantas pessoas, irmãos, que muitas das vezes estão dentro da casa do Senhor, mas estão vivendo mascaradas. Estão na igreja, mas estão também envolvidos em coisas erradas, em coisas pecaminosas. Pessoas que estão dentro da igreja, mas estão em adultério, achando que o pastor não está vendo, os irmãos não sabem, ninguém sabe. O principal está vendo, se chama Jesus Cristo. Eu conheço as tuas obras. E nessa noite eu te dou um conselho: deixa esse caminho de pecado, porque o teu pecado vai te achar. Deixa esse caminho de erro, porque vai chegar um dia que você não vai esconder mais. Não tem nada oculto que não venha a ser descoberto, diz o Senhor. Ah não, tá as 7 chaves. Você que pensa que dá 7 chaves. Está lá o número no WhatsApp, lá com o nome de homem é uma mulher. Você está achando que você está enganando quem? Você pode enganar a tua mulher. Você pode enganar teus filhos, você pode enganar tua esposa, você pode enganar até o pastor, mas e o próprio Deus, você engana? Eu sei as tuas obras. Então eu te dou um conselho: acerte a tua vida enquanto é tempo. Não espera o pecado te achar, não. Qual foi o conselho de Deus para Caim? Caim, o pecado está na tua porta, e a ti convém resisti-lo, porque senão ele vai te dominar. E a mesma coisa eu digo para você da parte de Deus: o pecado está na tua porta, não espere ele dominar a tua vida, porque, querido, não se brinca com Deus. Só que infelizmente tem muitos achando que Deus é brinquedo. Deus é amor, sim, mas Ele é justiça e fogo consumidor. Às vezes você vê tantas coisas acontecendo, depois você não sabe. Ah, morreu do quê? Ataque fulminante. Não é por quê, coitadinho. Mas sabe o que ele estava fazendo em oculto? Meu Deus. Sabe o que ele estava praticando? Então, querido, isso tem que nos trazer temor. Eu posso enganar todos, mas o principal no engano que é Deus. Ele está vendo tudo está sendo anotado. Está lá em Apocalipse: vão se abrir naquele dia os livros, e um outro livro que é o livro da vida, e os mortos serão julgados pelas coisas conforme estão escritos nos livros, segundo as suas obras. E naquele dia não adianta nada você estar em pé diante do Cordeiro e você querer negar, porque está escrito ali. Eu quero ver quem que vai ter peito para dizer: é mentira. Você tem peito para falar na cara do juiz, do rei de todo o universo? Está escrito aqui, olha, dia 14 de outubro, às 9:30 da noite, você traiu tua esposa. E o que a minha palavra diz? Isso é adultério. E você sabendo, você sendo conhecedor da minha palavra, você persistiu no erro. Quantas das vezes eu usei, aleluia, o meu servo para falar contigo através da minha palavra, mas você virava as costas, você nunca deu ouvido. Você quer ouvir isso no último dia? Ah, Senhor, misericórdia. Naquele dia não tem misericórdia mais. A porta da graça fechou, filho. Está escrito lá. O que vai acontecer? Atado pé e mão, lançado no lago de fogo. Então eu não quero isso para a minha vida. Eu tenho certeza que você também não quer. Então nós não podemos enganar, irmãos, aquele que conhece as nossas obras. Não adianta nada. É necessário eu e você nos consertar enquanto nós estamos caminhando nessa terra, porque depois que Deus nos tirar o fôlego de vida, que nós partirmos, nós não temos mais chance, nós não temos mais oportunidade. Se você fez em vida, muito bem. Se você não fez, no último dia você vai estar diante do tribunal dele. Deus. Aleluia, Deus.
tempo de deixarmos as máscaras. É tempo de tirarmos as máscaras. Não adianta nada eu estar aqui com uma cara de pastor aqui e na minha casa só ser um demônio. É Jesus, aleluia. A quem que eu quero enganar? Deus. Não adianta nada eu na frente do irmão, eu mostrar que eu amo, mas no meu interior eu odiar o irmão, eu não ir com a cara dele. Então é tempo de conserto, é tempo da igreja se consertar. Jesus Cristo está voltando. Verdade, Jesus. Então o Senhor está dizendo aqui, ó, eu sei as tuas obras e tribulação. Ou seja, Deus conhece toda a tribulação que você passa. Deus sabe como que muitas das vezes você tem sido até mesmo prejudicado para manter a sua fidelidade com Deus. Só Deus sabe o quanto das vezes, irmãos, você tem que engolir sapo, né, no ditado popular, você tem que engolir palavras muitas das vezes para manter a tua fidelidade com Deus, para você muitas das vezes não escandalizar os demais. Deus sabe cada tribulação, Deus sabe o que se passa. E Deus diz, olha, eu conheço também a tua pobreza, porque a igreja de Esmirna, aos olhos humanos, era uma igreja pobre, era uma igreja simples. Os crentes de Esmirna eram crentes simples, e a maioria deles, diz os historiadores, que tinham perdido seus bens pela fé que tinham em Cristo, tiveram suas casas tomadas, perderam os bens que tinham, tudo isso por causa do amor ao Senhor. Estavam ali na pobreza, mas Jesus diz assim, olha, eu conheço a tua pobreza, mas aos meus olhos tu és rico. Diferente daquilo que ele falou para Laodiceia, porque Laodiceia era uma igreja rica aos olhos humanos, só que espiritualmente era mendiga, espiritualmente estava nu, espiritualmente o próprio Cristo diz, olha, eu te aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, eu te aconselho que você cubra a tua nudez, eu te aconselho que você unja os teus olhos com colírio, para que você possa ver, porque você é um miserável, você é pobre, segue nu. É a situação da igreja de Laodiceia, mas para a igreja de Esmirna, mesmo aquela igreja sendo pobre, Jesus estava dizendo, tu és rica. Porque a verdadeira riqueza para Deus, irmãos, não é bens materiais, mas é a fidelidade. Então aquela igreja, mesmo perdendo os seus bens, mesmo muitos crentes perdendo os seus pertences, ela manteve a sua fidelidade. Ela era pobre, né, materialmente falando, mas espiritualmente ela era rica, tanto que o nome Esmirna significa mirra. Todo mundo compreende o que é mirra? Mirra, ela era uma essência perfumada, muito especial. A mirra, ela tinha um cheiro muito agradável. Então aquilo que estava acontecendo na igreja de Esmirna estava subindo diante do altar do Senhor como um cheiro agradável, como um cheiro precioso. E ele diz, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Essa palavra, irmãos, ela tem que trazer muito temor no meu e no teu coração. Por quê? Conheço aqueles que se dizem ser judeus. Quem que são judeus? O povo escolhido de Deus, mas não o são. Dizem que são com a boca, mas não o são. Antes são o quê? Sinagoga de Satanás. Não se escandalize que eu vou dizer, não. Sabia que o diabo, ele tem uma igreja dentro da própria igreja? Deus de glória. Vou repetir novamente. Você sabe o que é uma sinagoga? É uma igreja. Você sabia que o diabo tem uma igreja dentro da própria igreja dele, do Senhor? Meu Deus, glória a ele. Isso começou lá de trás. Os 12 apóstolos. Quem que fazia parte da sinagoga de Satanás? Judas Iscariote. Então sempre Satanás teve a sua sinagoga dentro da própria igreja do Senhor, porque a Bíblia diz que é o joio e o trigo crescendo o quê? Juntos. Então isso tem
trazer muito temor ao nosso coração, porque o que estava acontecendo aqui na igreja de Esmirna? Havia aqueles que se diziam judeus, mas só diziam ser de bocas. Por quê? Porque esses próprios que diziam ser judeus eram os principais, que estavam fazendo de tudo para prejudicar a igreja de Esmirna. Esses próprios que se diziam judeus, eles eram os primeiros a entregar os crentes fiéis que não dobravam os seus joelhos diante dos deuses. Eles entregavam os seus próprios irmãos, eles falavam mal dos seus próprios irmãos diante das autoridades. Pastor, e a mesma coisa acontece? Sim, a mesma coisa acontece quando eu digo que eu sou um crente em Cristo Jesus, mas eu empresto a minha boca para falar mal do meu irmão, para falar mal da minha irmã, para falar mal da igreja, para falar mal do pastor. Eu estou sendo sinagoga de Satanás. Então isso é sério. Porque quando eu falo mal do membro do corpo de Cristo, eu estou falando mal do cabeça. É aquilo que eu disse sexta-feira passada. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem que Paulo estava perseguindo? A própria igreja. Mas Cristo disse, por que tu me persegues? Porque a igreja é dele. Então quando eu falo mal do meu irmão, eu estou falando mal de um membro do corpo de Cristo. Vou ter que dar conta. Depois a vida fica tudo torta, tudo embaraçado. Ah, pastor, eu não sei o que está acontecendo. É a língua sua. Jeová. É a língua. De que você guardar com a língua, sabe por que existe aqui esses dentes na frente? Para você fazer isso assim, ó. Guardar a língua. Tiago diz que ela é um pequeno quê? Membro. Mas ela o quê? Tem o poder de inflamar todo o corpo. E ela é inflamada por quem? Vamos ler aí? Pode um pouquinho para trás aí, Tiago. Tiago capítulo 3. Aleluia. Versículo 1 diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabemos que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, ou seja, naus é um navio, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, serviram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, como de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Está dizendo aqui o mal da língua. Quantas mortes não aconteceram? Tudo começou por causa do quê? Da língua. Uma discussão, uma fofoca, foi tirar satisfação, teve uma briga, arrancou da arma, ou arrancou da faca, um matou o outro, mas começou aonde? A fonte, a origem, a língua. Então é tempo, irmãos, de nós vigiarmos, para que nós não venhamos participar do que? Da sinagoga de Satanás. A semente foi semeada, o trigo foi semeado, mas o que o maligno fez? Jesus disse que ele foi lá e semeou o quê? O joio. Então isso no último dia vai ser separado. Por isso que eu digo que o diabo ele tem a sua sinagoga dentro da própria igreja. Mas eu te aconselho nessa noite a não fazer parte. Glória a Deus. Ah, você não sabe o que aconteceu com a Mariazinha. Toma vergonha na sua cara e vai orar, eu não quero saber. Deus. Fala bem.
resposta. Vê se para mim alguém vem falar alguma coisa, ou para a pastora. Vem falar para mim para ver. Vai sair com lombo ardendo. Irmão, por que você, em vez de você falar, você não vai dobrar o teu joelho, você vai orar? Nós estamos aqui 4 vezes na semana na intercessão. Vem orar em vez de você emprestar tua língua para o diabo. Quantos acusadores, irmãos? Quem que faz o papel do acusador? Diabo. E tem muitos aí sendo servente dele. Meu Deus. Então é duro, mas eu vou pregar o que Deus mandar, acabou. Glória a Deus. Não estou preocupado se você está gostando, se não está gostando, a palavra é essa. Aleluia. Porque, querido, eu quero ver uma igreja que vai subir no céu no último dia. Eu não quero ver uma igreja que não adianta estar dando chave, carro, você aqui, falando mentira para você. Deus. Sendo que tem que ter conserto, tem que emendar de vida, tem que deixar o pecado, tem que deixar o adultério, tem que deixar a prostituição, tem que deixar a fornicação. Jeová. Deus. Tem que comprar e pagar, ser honesto. Aleluia, Deus. Deus fiel, acabou a glória. Estreitou, né, na terra e estava glória. Então, a blasfema dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Eu vou fazer só uma pergunta. O pastor está sendo duro. Vocês fazem só uma pergunta. Se na igreja de Esmirna, pensa comigo, abre a tua mente aí, em nome de Jesus, abre a tua mente. Se na igreja de Esmirna, que foi a segunda igreja que não sofreu repreensão por parte de Cristo, uma igreja fiel. Se na igreja de Esmirna, que os crentes eram fiel, que os crentes estavam sendo perseguidos, mas não negaram a fé, preferiam a morte do que negar a Cristo, já tinham a sinagoga de Satanás. Imagina hoje a situação da igreja hoje na face da terra. Vou dizer para você, querido, que tem ministros do diabo em cima dos altares. Acho que estou falando bobeira, está lá, lê lá 2 Coríntios capítulo 11. Muitos são o quê? Apóstolos fraudulentos. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar a quem? Os escolhidos. Não é muito que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. Então não estou falando bobagem, estou falando daquilo que está na palavra de Deus. Então se a igreja de Esmirna, que era uma igreja fiel, já tinha isso, imagina hoje. Então nós temos que guardar o nosso coração, nós temos que vigiar. Temos que fazer conforme a palavra de Deus nos manda, amar a Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos, para nós cumprirmos a lei de Cristo. Cumprimos os 2 principais mandamentos, porque toda a lei depende desses 2 mandamentos. Então eu não entendo, pessoa eu sou servo de Deus, mas não amo o irmão. Que servo de Deus que é esse? Eu sou servo de Deus, mas vive deitando pau, falando mal. Que servo de Deus que é esse? Deus. Deus se glória. Vamos para frente aí. Versículo de número 10. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O próprio Cristo estava dizendo: olha, muitos de vós serão lançados nas prisões, vocês serão provados, vocês vão ter uma tribulação de 10 dias, mas não desanime. Ser fiel até a morte. Se for preciso morrer pela tua fidelidade, morra. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Eu fico imaginando, irmãos, quando eu olho para uma palavra dessa, eu fico imaginando se os crentes de hoje passassem por isso que esta igreja estava passando, perdendo bens, sendo lançado em prisões, sendo lançado nas arenas para ser devorado por leões. Existe um historiador que diz que na igreja de Esmirna, na cidade de Esmirna, havia um monte chamado Monte Pagos. 150 cristãos foram lançados de cima do monte no abismo por não negar a sua fé. Eu fico imaginando se essa perseguição viesse hoje sobre a igreja do Senhor. Hoje, por causa de qualquer lutinha
qualquer probleminha que surge. Muitos viram as costas para o Senhor, muitos negam a fé, muitos voltam para o mundo. E se viesse uma perseguição como essa, muitos abandonariam o Senhor. Então o próprio Cristo estava dizendo: olha, vocês serão lançados nas prisões, o diabo vai lançar mão de vós, e alguns vão para a prisão, vocês vão ser provados, vocês vão ter uma tribulação de 10 dias, mas seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você acha que isso está longe de acontecer? Você acha que está longe? Aí o que está acontecendo no Brasil aí? Olha o que está acontecendo na Venezuela. Cristãos sendo perseguidos. Cristãos em Cuba, Fidel Castro mandava fuzilar pastores. Você acha que está longe de acontecer no Brasil? Basta o comunismo tomar conta. Aí eu quero ver quem que realmente é crente e quem não é. Quando se fechar as portas das igrejas, aí eu quero ver como acontece na China, comunismo, onde os cristãos eles andam com uma página bem enroladinha, pequenininha, guardado nas suas roupas, e eles chegam um para o outro e eles passam, e aquela pessoa ela fica a semana inteira lendo aquilo que está escrito naquela página. Quando ele lê, ele passa para outro, daí um outro que tem uma outra página passa para ele. É assim que eles leem as escrituras. E nós temos a Bíblia aqui, fica empoeirando, na estante aberta, no Salmo 23, no Salmo 91. O Senhor é meu pastor, aquele que habita. Mas você conhece a Bíblia? Deus. Então, tem que guardar ela dentro do meu coração, porque o dia que ela for tomada, eu não sei. Vai tomar de dentro do meu coração? Só se matar eu. Do contrário, está aqui, ó. Pode fazer o que quiser, eu conheço de cor, está aqui, ó. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E daí? Então, querido, é tempo de nós estarmos voltando para nós mesmos e ver como que tem sido a nossa fé. Então nós vemos agora essa igreja, ela sendo perseguida, ela sendo morta. Eu fico imaginando se acontecesse a mesma coisa que aconteceu com Ananias, Misael e Azarias, mais conhecido também como Sadraque, Mesaque e Abednego. Houve uma ordem do rei, uma estátua foi levantada, e aquilo lá, sabe o que é? É o protótipo do anticristo no Antigo Testamento. A imagem da besta vai ser levantada. Lê lá Apocalipse 3. E fez que a todos, grandes e pequenos, adorassem a sua imagem. Sabe quem que é a besta? O anticristo, o governo mundial, que já está à porta aí. E aqueles que não adoraram a sua imagem eram o quê? Decapitados. Nabucodonosor ele fez a mesma coisa. Ele levantou uma grande estátua de 60 côvados de altura por 6 côvados de largura, e ao toque de 6 instrumentos os judeus tinham que se dobrar. Está vendo alguma familiaridade nisso aí? 60 côvados de altura, 6 côvados de largura, e ao toque de 6, 666. Então já aconteceu lá atrás, e vai acontecer de novo. Mas o que eles fizeram? Não se dobraram quando os instrumentos tocaram, e disseram: ó rei, fica sabendo uma coisa, nós não vamos se dobrar. E tem mais, o nosso Deus ele tem o poder de nos livrar da fornalha de fogo ardente, mas mesmo que ele não nos livre, nós não vamos nos dobrar, e pronto, acabou. Nós preferimos perder a vida do que dobrar diante da tua imagem. O rei ficou endemoniado. Acho que não foi nem o demônio que entrou nele, ele que entrou no demônio. Mandou aquecer 7 vezes mais. Lança lá, de pé e mão, tudo atado. A Bíblia diz que os homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego, quando chegaram na porta da fornalha, foram mortos com a força do fogo. Olha para você ver como que estava quente. Os homens que levaram eles foram mortos. E o que aconteceu com eles? Caíram lá, mas o que aconteceu? Começaram a passear no meio do... E Nabucodonosor de longe, mas não foram 3 que eu não sei, eu vejo um quarto. E o quarto, a semelhança dele é a aparência dos filhos dos deuses. Quem estava juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego era o próprio Filho de Deus, irmãos, que estava ali dentro daquela fornalha. Então saiba de uma coisa: quando eu e você mantém a nossa fidelidade, querido, você não está sozinho. O quarto homem
você, ainda que você vá para a fornalha pela tua fidelidade, o quarto homem está contigo, ainda que você seja lançado na cova dos leões, Ele é aquele que fecha a boca de todo leão. Você não está sozinho, mas seja fiel até a morte, e Ele vai te dar a coroa da vida. Daniel foi a mesma coisa. Ao qualquer que fizer petição, qualquer Deus, e não ao rei, por um período de 30 dias, será lançado na cova dos leões. O que ele fez? Ele ficou chorando? Descabelou? Não, a Bíblia diz que ele não mudou em nada o seu costume. Todos os dias, 3 vezes ao dia, ele abria as suas janelas para o lado de Jerusalém, e ali ele orava ao seu Deus. Não mudou em nada. Foram lá, acharam ele orando, lançaram na cova dos leões, puderam contra ele? Então, querido, por quê? Fidelidade. Esta é a palavra. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que Jesus ele espera? Ele espera a fidelidade do seu povo. Fidelidade do seu povo na sua jornada nessa vida. Eu tenho que ser fiel no meu testemunho. Eu tenho que ser fiel na minha família. Eu tenho que ser fiel nos meus negócios. Eu tenho que ser fiel na fé. Em tudo eu tenho que ser fiel, irmãos. Não adianta nada eu ser fiel numa coisa, mas falhar em outra. Adianta alguma coisa? Aqui na igreja eu sou santinho, mas e na minha casa? Eu tenho sido fiel? No meu negócio eu tenho sido fiel, eu tenho que comprar, porque quando você dá mau testemunho, não é o teu nome que vai, é o nome da igreja, e como consequência é o nome de Cristo. E pelo teu mau testemunho, uma pessoa não se converte, e quem vai dar conta da alma dele? Você já parou para pensar nisso? Jesus diz assim: convém que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vier. Você já prestou atenção? Ninguém fala, não, veio um católico aqui e comprou e não pagou. É católico. Você viu alguém falando isso? Mas vai um crente lá. Diz que é crente, comprou aí, 6 meses está pendurado aí, e não paga, nem satisfação dá. E a nossa cara vai lá e sai pingando assim na cabeça, no chão, de vergonha. Então, querido, ser fiel não é só aqui na igreja, é ser fiel na minha vida cotidiana. Porque sabe, se eu não for fiel lá fora, é lá fora que eu tenho que ser fiel. Se eu não for fiel lá fora, eu não tenho moral para estar aqui. É por isso que eu sempre falo, vai na Avenida São Paulo aí, vai até lá na Vila Nova perguntando aonde o pastor Felipe deve aqui e ele não pagou. Pergunta. Porque o dia que eu não for fiel nisso aí, eu já não estou apto a pregar a palavra. Então em tudo, é no meu testemunho de cristão, é no meu testemunho no meio da minha família, é nos meus negócios, eu tenho que honrar. Coisa mais feia é isso, irmãos. Quando você fica sabendo, a pessoa já usa de uma fé. Não estou dizendo que aqueles que muitas vezes se apertaram, mas deu um probleminha, mas foi lá e deu uma satisfação. Não, a pessoa compra já com a intenção de não pagar, de dar o calote. Jeová da glória. Está cheio assim. Não, sou crente. Sou crente. Crente até o diabo é. Mas é cristão, realmente segue a Cristo. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Coisa mais terrível do mundo é quando você fica sabendo isso. Conversando esses dias atrás com um comerciante, e minha cara foi no chão. Foi no chão. E eu já disse: se for obreiro daqui, vai para o banco. Vai para o banco sem choro. Se eu descobrir que está devendo, eu sou de má fé, e porque quer dar calote mesmo. Porque quem é certinho, apertou, eu não tenho 100, mas está aqui 50, está aqui 20, mês que vem te dou mais 20, te dou mais 30. Essa tem que ser atitude de crente, irmãos. Ter brilho na cara. Pastor, mas não tem mais, não, é isso aí mesmo. Deus de glória. Porque, querido, se muitos aí não pregam isso, eu prego. Então é comprar e pagar, não usar de má fé, ser fiel nos negócios, ser fiel com Deus, ser fiel na família. Aleluia. É não vender, irmãos, a Cristo por dinheiro. Quantos Judas hoje no meio da igreja, que qualquer coisinha está se vendendo. A pessoa por qualquer coisinha se vende, trai. Espírito de Judas.
Então temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa, irmãos. Quantos que estão como Esaú? Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Uma coisa sem valor. Ele desprezou a sua primogenitura, mas quando ele desprezou a sua primogenitura, não era só material, ele perdeu junto o espiritual também. E quando ele foi para querer receber de Jacó a bênção, já não tinha mais bênção para ele. Por quê? Porque foi profano, desprezou as coisas sagradas. E quantos hoje que estão como Esaú, que estão como Judas, trocando as coisas sagradas, vendendo Jesus por coisas banais? Então Jesus está dizendo: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não troque Jesus por uma mulher, não troque Jesus por um homem, não troque Jesus, querido, por um prato. Irmãos, a nossa vida eterna, irmãos, não tem preço. E é isso que ele está dizendo: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ontem você era uma criança, hoje você já está aí adulto, 40, 50 anos, como eu nas costas. E daí? A vida passa rápido demais. E daí? Para nós finalizarmos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 22. Odiado de todos sereis por causa do meu, mas aquele que perseverar até o fim será. Está aí. Seremos o quê? Odiados por causa do meu. Quer ser odiado? Prega a verdade. Aí você é odiado, porque falar a verdade hoje, você compra inimigo que sobra. Basta você falar a verdade, você vai arrumar uma meia dúzia por dia. Mas e daí? Teu compromisso é com quem? Com aquele que te chamou, com aquele que te escolheu. Então seja fiel até a morte, porque Ele tem coroa de vida para você. Ser fiel até a morte, porque Ele tem salvação para dar a mim e a você. Essa vida é passageira. Breve vamos estar juntamente com Ele. E não vamos ficar 100 anos, nem 200 anos, nem 1000 anos, mas por toda a eternidade nós vamos estar diante da presença dEle por causa da nossa fidelidade. Eu quero estar lá, e eu tenho certeza que você também quer. Então nessa noite coloque-se de pé. Vamos ser, irmãos, como os crentes de Esmirna. Não vamos negar nossa fé, não vamos negar o nosso Cristo. Não vamos nos vender.